Souza da Fashion Ideas e eu estou aqui hoje para passar o nosso primeiro webinário de muitos que nós teremos. O objetivo então é trazer um diferencial competitivo para quem trabalha com moda e tem dificuldades de interpretar as tendências, sejam as tendências vindas das passarelas ou mesmo dos comportamentos emergentes da sociedade. E o nosso objetivo é trazer dicas para que vocês possam fazer essa interpretação e aplicar nos seus negócios. Eu vou compartilhar a tela para a gente dar início no trabalho. E para iniciar, eu sempre gosto de fazer uma introdução, quase que uma reflexão mesmo, sobre o que é uma tendência. Esta palavra que já é comum no dia a dia das pessoas, porém muitas vezes ainda temos um entendimento errado ou mesmo simplificado do seu significado. As tendências elas não estão relacionadas apenas a cores ou a peças de roupa. Elas devem sim ser entendidas de uma forma muito mais ampla. Uma tendência é tudo aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de uma certa forma. É um olhar e inclinação em direção ao futuro, inerente a qualquer ação, que estão presentes no conceito de tendência e na sua importância perante o mundo da moda e dos negócios. E é muito importante termos claro também que as tendências elas podem influenciar novos hábitos, marcar gerações, quebrar paradigmas, nós poderíamos citar diversos exemplos aqui, e claro, ter um fim também. Dessa forma, pensar em tendências na moda é pensar na construção de uma visão de futuro, a partir da observação de vetores de mudança do presente. E para que você possa vislumbrar então este futuro, é preciso estar atento ao que acontece no presente. É dele que sairão os sinais do que acontecerá mais à frente no tempo. Mas como é possível perceber esses sinais? Como identificar essa predisposição das pessoas em seguir o mesmo caminho? Esta é a grande dúvida que o mercado tem. As tendências, elas se revelam através de padrões de comportamentos emergentes, associados, é claro, a outros fatores, como novas manifestações sociais, culturais e políticas também, sugerindo assim novas necessidades e visões que irão influenciar na escolha de produtos ou de serviços. E quando falamos em tendência, nós estamos nos referindo a um processo de observação constante, a análise e cruzamento de sinais e informações que aparentemente podem parecer totalmente desconexos. E é justamente esta compreensão, análise e conexão desses sinais que define uma previsão de tendências. Na medida que o tempo avança, essas possibilidades previstas mudam e se reconfiguram. A mudança é o ponto-chave aqui. Não existe tendência sem mudanças, e isto é o principal a ser entendido. Por isso que é importante estar sempre atento e fazendo este questionamento nas suas empresas, junto às suas equipes, constantemente, sobre o que está mudando, tanto no mercado global, em relação às questões sociais, culturais, política, como eu citei anteriormente, quanto mudanças relacionadas ao mercado e perfil do consumidor que você trabalha. Resumindo, um novo estilo de vida, um novo modo de pensar podem modificar a forma como as pessoas irão consumir. Se você estiver atento às mudanças de comportamento do consumidor, conseguirá ter uma visão antecipada de como a sociedade ou um grupo específico está evoluindo e como essas modificações irão gerar um impacto na sua atuação no mercado. As mudanças elas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão evoluindo, ganhando força, até que o mercado tenha que se adaptar para atender essas demandas e necessidades. Pense um pouco em quantas mudanças nas ruas já se transformaram em produtos de moda e influenciaram as passarelas. Um exemplo recente que podemos citar vem dos movimentos feministas que estão ganhando as ruas e as redes sociais. Percebidos pela moda se transformaram em mensagens claras nas passarelas, em apresentações de grandes grifes como Chanel, Dior e se espalharam pelo mercado como um todo. A própria coleção Resort 2020 da Gucci, desfilada há poucas semanas, levantou novamente a bandeira do feminismo na passarela. Mas é comum nós confundirmos o objeto, ou a manifestação da tendência, com o padrão de comportamento em si. Os elementos identificados em uma determinada tendência não podem ser confundidos com a tendência em si, pois as manifestações elas podem surgir e desaparecer rapidamente, porém a mentalidade que gerou a inovação pode permanecer. Para ficar mais claro, podemos entender o feminismo como comportamento em si.
enquanto as manifestações dessa tendência surgiram através de uma infinidade de t-shirts com estampas de dizeres dedicados a esse empoderamento feminino. Hoje, essas peças, que são a manifestação da tendência, já estão perdendo um pouco a força, chegando ao fim do seu ciclo. Porém, o comportamento continua em alta e ganhando cada vez mais força. Dessa forma, novas propostas criativas vêm sendo trabalhadas, como, por exemplo, o uso de mensagens mais sutis, mas que continuam reforçando a ideia do empoderamento. Já o vídeo da ADN, que vamos assistir agora, nos mostra como a marca abordou esse comportamento para criar a sua campanha, sem colocar isso de forma explícita no vestuário. Vamos conferir. She's all you'd ever want. She's the kind that likes to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a winner. She's a lady. Oh, she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. She's never in the way, always something nice to say. What a blessing, what a blessing. I can leave her on her own, knowing she's okay alone. That's no message. She's a lady, oh, she's a lady. Talking about that little lady, and the lady is mine. Outro exemplo que vem ganhando cada vez mais espaço diz respeito aos diversos sinais comportamentais gerados na sociedade, que indicam a aceitação de um gênero neutro e a igualdade em relação aos gêneros. Baby, have you heard the news? This is our time to be free. They're talking about it on the streets. This is our time to be free. It's time for us to go to places we belong to. This is time to dance. This is time to see all the truth inside you. This is time to know better days will come. This is time to read what is in your soul. This is time to dance. This is time to see all the truth inside you. This is time to know better days will come. This is time to read. Misture, ouse, divirta-se e repita. This is time to dance. This is time to see all the truth inside you. This is time to know better days will come. This is time to read what is in your. Outro exemplo diz respeito à tecnologia. A tecnologia ela gerou um novo comportamento nas pessoas, criando hábitos e modificando a forma de comunicação entre elas. E as empresas também estão tendo que rever a forma como se comunicam com seus clientes. Este último exemplo também nos faz pensar em como as distâncias entre consumidores e produtos vêm diminuindo, especialmente no que se refere ao tempo de lançamento. Foi através desta emergência em consumir, gerada pela tecnologia, que diversas marcas continuam investindo cada vez mais em vendas online com menos de 24 horas após seus desfiles de lançamentos. O tempo ele continua sendo um dos fatores mais importantes da moda, tanto na percepção de uma possível tendência quanto na adoção dela. E foi a partir dessa percepção que marcas como Zara e H&M encontraram um espaço no mercado. O fast fashion reorganizou o sistema tradicional de lançamentos, se adaptando às exigências de um perfil diferente de consumidor.
E o sucesso dessas empresas quando surgiram foi justamente o de conseguir colocar no mercado, de forma rápida, as tendências apresentadas na passarela. Não podemos negar que isso funcionou durante muito tempo. Mas hoje, com a rapidez do mercado e a velocidade com que a informação de moda circula pelas redes, não é mais possível atender o consumidor da mesma forma como muitas empresas faziam antigamente. Até mesmo as redes de fast fashion tiveram que repensar seus modelos de negócio. A diferença nesse momento é que, além de criar produtos de desejo, eles precisam ser de fato relevantes na vida dos consumidores. O ponto principal aqui é que, para você pensar neste novo que atenda às expectativas do seu público com o produto desejado no tempo certo, é preciso que você tenha um olhar cada vez mais apurado em relação ao seu processo de pesquisa e criação, independente do porte da sua empresa. É fundamental acompanhar as informações globais, saber interpretar essas tendências e unir muita criatividade para conseguir uma coleção original e se diferenciar no mercado. E a partir de agora, então, vamos passar algumas dicas bem práticas de como trabalhar essa interpretação focada em produtos. Para começar, é importante ter em mente que nem sempre todas as tendências servem para a sua marca. Por isso, a necessidade de ter um posicionamento e o público-alvo muito bem definidos. Algumas tendências podem não estar no momento certo para determinada marca ou público, e isso é normal, assim como existem tendências que jamais serão utilizadas por uma marca. Você precisa aprender a filtrar o que está alinhado com a sua marca. Um exemplo, o neon, que se transformou em uma tendência de cores fortíssima já há algumas temporadas. Mas será que ele se adapta ao seu público? O público jovem já está buscando essa tendência de forma imediata, destacando esses tons até mesmo em look total. Já as marcas mais maduras adicionam a cor de forma mais leve, inserindo uma peça no mix de produto ou adicionando um toque de cor nos acessórios. Esse filtro é fundamental para o sucesso de qualquer coleção. Quando estamos falando de uma análise geral nas tendências globais, você também precisa estar atento à diferença entre uma proposta comercial e uma conceitual. E isso se refere tanto à análise das passarelas quanto da coleção ou campanha de uma marca que você tem como referência. Principalmente nos desfiles, o conceito ele serve para reforçar o posicionamento de uma marca ou comunicar uma ideia. Portanto, a proposta central pode não ser vender os produtos naquele momento, mas vender uma mensagem, uma ideia, um conceito. E é muito importante entender essa mensagem para se ter alguns insights também a partir do que é conceitual. Um exemplo é o desfile da Gucci para o inverno 2019, em que a marca criou um cenário cirúrgico para o desfile. O conceito da sala de cirurgia tinha como objetivo fazer referência ao trabalho de um designer, o ato de cortar, emendar e reconstruir materiais e tecidos para criar uma personalidade e identidade com eles. Mas hoje, muito do que se vê nas passarelas está pronto para o mercado. Ou em alguns casos, a própria marca, ao levar o produto para o mercado, já faz essas transformações. Vamos ver o exemplo do desfile da Sacai. O ponto central da coleção era a desconstrução e reconstrução de modelagens clássicas. E a simetria foi o grande destaque. Porém, as peças não eram todas extremamente comerciais. Aqui podemos ver como a própria marca já fez essa adaptação de uma forma mais sutil ao levar o produto para o mercado. Já neste exemplo, é possível ver como transformar uma ideia conceitual em uma proposta totalmente comercial. O importante é treinar o seu olhar para identificar pequenos pontos que possam te inspirar a criar um produto comercial. Uma mistura de materiais, um acabamento, são infinitas as possibilidades. Basta treinar o olhar para enxergar esses pequenos detalhes. Não se limite a pesquisar somente nas tendências referentes ao seu segmento. Busque inspiração em outros segmentos também. Cruzar referências, explorar novas possibilidades são ótimas ideias para criar algo totalmente original e novo. Veja como o broderie, destaque nas coleções de vestuário, foi inspiração para as coleções de biquínis da moda praia. Assim como o padrão, pode servir como uma referência para a textura de uma estampa, um detalhe de bordado localizado ou aplicado como acabamento.
mantendo ainda como inspiração a referência da ideia principal. Mas isso não se aplica apenas aos desfiles, como falamos anteriormente. A mesma ideia vale para tendências de comportamento. Vamos voltar mais uma vez ao exemplo do feminismo. Imagine que você tem uma empresa de lingerie e quer aplicar de alguma forma essa tendência, porém não trabalha com camisetas. A solução é buscar outros elementos em alta que possam te trazer um insight criativo. Como exemplo, utilizar os elásticos personalizados que estão tão em alta para transmitir essa mensagem. O ponto principal é não pensar em cópia, mas em como transformar uma ideia recorrente nas passarelas em algo novo, interpretando um detalhe, uma modelagem, uma estampa e aplicando de diferentes formas em novos produtos e nos mais diversos segmentos. A última dica traz a releitura como um recurso criativo para se desenvolver algo novo. Mas para isso é preciso saber ler e interpretar as tendências. A palavra releitura vem daquilo que se refere a reler, ler novamente, interpretando a obra em sua visão mais particular. A releitura não é simplesmente uma cópia, mas consiste sim na criação de algo novo, a partir de algo que já foi feito anteriormente. Por isso que a releitura ela pode sim ser considerada como um recurso criativo, pois utiliza-se uma referência recorrente como base para se construir um novo produto. Aí sim, alinhado com o seu público-alvo e o DNA da sua marca. Vamos ver um exemplo. Fazendo um exercício, em um primeiro olhar, se estes modelos fossem apresentados como uma peça-chave para o próximo verão, muitas marcas e empresas não levariam em consideração. Talvez por achar muito sofisticado ou nem um pouco comercial para sua marca, mas você consegue ver algum ponto em comum entre eles? Nesses 3 desfiles de diferentes grifes, o blazer se transformou em vestido. A peça foi recorrente em diversas coleções de diversas formas, porém tendo como base para a construção os blazers e smokings. Se formos ler e interpretar os detalhes em comum, além da referência do modelo em si, teremos como características principais o corte elegante, os abotoamentos duplos, os botões com lapelas, as golas. Estes são alguns elementos que podem ser utilizados para criar novas peças. E aqui, para exemplificar esse conceito, novas versões em diferentes estilos e para públicos distintos, a partir de uma releitura. Ou seja, desde um modelo mais casual ao modelo mais sofisticado, trabalhado também em materiais diferenciados como na malharia. Essas são algumas dicas que podem me ajudar nesse processo de interpretação das tendências, para gerar oportunidades e insights criativos para suas coleções e para o seu negócio também. O nosso enfoque é mostrar que conhecimento e criatividade continuam sendo os diferenciais para o sucesso das empresas, sejam aquelas que buscam acompanhar a velocidade frenética da moda, ou sejam aquelas que buscam apresentar produtos únicos e cada vez mais originais. E como fechamento, uma dica que faz toda a diferença para o seu negócio. Esteja bem informado, leia conteúdo de moda, de política, entretenimento, como séries, filmes e até mesmo as novelas. Tudo te dará base para a criação e para o conhecimento do seu consumidor. Porque o ponto principal está em saber identificar qual tendência está alinhada com o perfil do seu consumidor. Como eu citei anteriormente, lá no início, nem todas as tendências apontadas no mercado, elas servem para todos os públicos. E são essas peculiaridades que farão a definição e o sucesso da sua coleção. Podem nos escrever no contato que eu deixei aqui no final da tela, nos acompanhe no blog com notícias diárias, o www.fashionideas.com.br, e acompanhe as nossas redes sociais, onde estaremos divulgando toda a nossa programação de webinários com as pautas que nós falaremos daqui para frente. Um abraço e até mais!